começar então os nossos estudos dessa semana. Capítulo escolhido, capítulo 11 e o tópico 8º, a lei do amor. Capítulo que Kardec nos apresenta como a síntese de todo o Espiritismo, depois de ter falado das bem-aventuranças, do perfil do espírita. Ele pega aquilo que é o maior mandamento, o mandamento do amor, traduzido por Jesus como amar ao próximo como a si mesmo. É interessante que Jesus deve realmente ter, durante a infância, ou antes da sua pregação, antes do seu evangelho público, ele deve ter tido algum tipo de conhecimento terreno, na condição de homem, não de Cristo. Porque muito do que ele fala é possível encontrar em outras religiões. Já se sabe que ele era muito estudioso do próprio texto do Antigo Testamento, porque ele discutia com os sacerdotes, com os fariseus, de uma forma muito elaborada, que os próprios interlocutores eles ficavam extasiados, ficavam às vezes até assustados com a grandeza do conhecimento e a capacidade que ele tinha de esclarecer esses ensinamentos tão difíceis, né? Não sei se eu já comentei com vocês, mas a Bíblia judaica, ela era escrita no alfabeto hebraico, muito pouco falado pelos judeus. A língua que se falava na época de Jesus mais comum era o aramaico, como se fosse uma espécie de dialeto, né, mais popular. E o hebraico, ele era muito considerado uma língua sagrada, então muito estudado pelas pessoas que tinham condição, de fato, de serem alfabetizados nessa língua. A gente já falou aqui que eram poucas pessoas, né? Homens, principalmente, muito poucos, e as mulheres, então, praticamente nenhuma delas sabia ler ou escrever no hebraico. E o aramaico era mais uma língua comercial, né? uma língua do dia a dia. Então, Jesus, quando fala amar ao próximo como a si mesmo, essa é uma regra de ouro, que também está em outras religiões. Se a gente for estudar aquelas que eram consideradas as seitas iniciáticas, que vão até o Antigo Egito, passando pela Grécia e por outros povos, todas elas tinham essa regra do amar ao próximo, mas só de uma forma secreta. Talvez até pela incapacidade de compreensão dos povos, né? Se na época de Jesus já foi muito difícil ele dizer isso, que o que prevalecia entre todos era a lei de olho por olho, dente por dente, imagina se falar, não, perdoa, não vai querer revidar, né? A lei não é a vingança que vai te fazer feliz. Imagina, isso era uma condição muito difícil. Hoje em dia já é difícil, né? A gente, quando pleiteia justiça, a gente trocou a ofensa, a vingança feita pelo indivíduo e passou esse papel para o Estado. Então a gente delegou para o Estado que o Estado cumpra o papel de justiça. Então o juiz é que vai condenar e um policial é que vai exercer a pena. E essa pena tem algumas restrições. Então, se essa pessoa é um homicida, ele não vai ser morto, né? O limite é uma prisão perpétua, embora alguns países tenham o que se chama de pena capital, que é a pena de morte. O Brasil não tem. O Brasil tem também uma limitação de um tempo máximo que uma pessoa pode permanecer em reclusão. Então, isso tudo faz com que a gente tenha delegado para o governo, para o Estado, o papel de justiça. Mas, ainda assim, nós temos dentro de nós uma expectativa de que haja essa vingança, de que essa justiça seja feita. Nós estamos falando de 2000 anos depois de Jesus, né? Então, imagina como era lá atrás Jesus trazer esse conhecimento.
Mas o que eu quero dizer aqui é que ele não foi original nesse sentido, né? Por quê? Porque ele já tinha enviado emissários preparando o caminho dele. O próprio Kardec considera a vinda de Jesus como a segunda revelação. Para Kardec, a primeira revelação era Moisés. E o Kardec também faz referência aos gregos. Embora ele não chame isso de primeira revelação, o Kardec reconhece que outros povos também receberam o esclarecimento sobre o que seria, né, a revelação do Evangelho de Jesus. Então, as ideias sobre solidariedade, fraternidade, igualdade, justiça, liberdade já vinham sendo disseminadas em diversos povos. E alguns desses povos, isso vinha por intermédio de mitos ou de religiões pagãs, porque era costume, era a forma pedagógica, digamos assim, didática, que aqueles povos poderiam entender. Da mesma maneira que hoje a gente vê a religião sendo pregada e exercida de diversas maneiras, né? Você tem algumas escolas religiosas que são mais intelectuais, filosóficas. Você tem outras escolas que são mais ritualísticas. Então, o ritual é que é importante, né? A pessoa decora aquele ritual, passa por toda uma cerimônia, e aquilo é que vai, vamos dizer, representando alguma coisa de espiritualidade para as pessoas que são adeptos dessa religião. E você tem, já de outro lado, algumas religiões que são menos ritualísticas, mas são, por exemplo, adeptas de magia, né? E assim por diante. Então, nós temos o que não falta é estilo de religião no mundo, mas Deus é um só. Alguns têm mais costumes severos, outros menos severos, mas quando a gente vai a fundo e mergulha nessas religiões, o que há de coincidência em todas elas é a existência de um Criador, chame esse Criador do que for, né? Pode ser Deus, pode ser Pai, pode ser Alá, pode ser Jeová, pode ser uma ideia do Uno, né? do Eu Sou, pode ser um arquiteto, pode ser o que quiser, né? Força criadora. Deus, na verdade, não tem nome. Ele não é uma pessoa, então ele não tem um nome, não tem uma personalidade. Ele é realmente uma força criadora, uma energia, né? Nós recebemos aqui durante muito tempo a Mohan, que é um espírito que está representado numa pintura ali no hall de entrada na nossa biblioteca, e que ele dizia, ele é energia, ele é a força, ele é a luz. Eu sou Amon-Ra. Né? Então, isso é a ideia daquele faraó egípcio, Amon-Ra, que unificou o Egito na ideia de um único Deus, embora possam existir figuras que têm também poderes adjacentes criadores, né? Que a Bíblia chama de Elohims. Então, Jesus, por exemplo, quando ajudou a organizar a criação do sistema solar, do planeta Terra, ele fez uso dos Elohims, que são seres angelicais muito evoluídos e que dominam toda a técnica de criação plásmica, vamos dizer assim, né? Usando o fluido universal, criar a plasticidade, a engenharia da existência humana, não a vida. A vida é quem cria é Deus. Mas como transformar essa vida, como organizar essa vida, como criar os mecanismos, é feito pelos Elohims. Então você tem degraus que eram chamados de deidades, digamos assim. E os antigos, por isso que a gente vê na mitologia nórdica, de mitologia grega, né, toda a mitologia egípcia, a gente sempre vê essa ideia de deuses, né? Esses deuses nada mais são do que essas figuras que viraram mitos, viraram lendas, mas que de alguma forma fazem um intercâmbio com a espiritualidade maior e que algumas vezes representam um papel de missionários vindo organizar a sociedade. Assim como Moisés foi um missionário para organizar e libertar o povo judeu da escravidão dos egípcios, mas ao mesmo tempo organizar aquela sociedade toda e prepará-la, então, para a vinda de Jesus. Então, a ideia de amor, ela é intrínseca. Se você vai no budismo, no confucionismo, no taoísmo, né, se você vai nos Vedas, lá na Índia,
ou em qualquer outra religião, né? Entre os druidas, sempre há uma ideia desse amor que é ama o próximo como a si mesmo. Tá? Essa ideia de que não há como você conseguir ser feliz ou encontrar uma paz, buscar um equilíbrio, se você não for capaz de incluir o próximo, o outro, na sua existência. Né? Os antigos gregos chamavam do cuidado de si, cuidado do outro, que Foucault, como eu já falei aqui uma vez, é um pensador importante, francês, do século passado, trouxe como ideia, restaurando esse conceito do cuidado, não cuidar de si, cuidar do outro. Muito bem, então, quando Jesus fala do amar ao próximo como a si mesmo, ele, na verdade, ele está trazendo um conceito que é universal, é um arquétipo universal. Eu tenho refletido muito sobre a maneira como nós estamos organizados na Terra e pensado no seguinte. Nós temos uma ideia fixa de que a nossa existência, ela parte do nosso eu. Nós temos uma ideia de que é uma ideia que está na sociedade, está na filosofia, está na ciência, né? Aquela ideia de Descartes do penso, logo existo. Então, Descartes parte do eu, né? Eu penso, então, logo eu existo, ou eu sou. Né? Então, é sempre a partir do eu, a noção de que eu tenho consciência de mim mesmo. Isso é fruto da nossa ignorância e é fruto também do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa sensação de superioridade em relação aos demais seres que habitam a Terra. Né? Na verdade, essa noção ela parte do inverso. Né? Deus é. E sendo Deus essa força viva, única, criadora, ele dá vida pela sua vontade ao universo. E esse universo se manifesta de infinitas formas, que nós nem temos ideia de quais são. Nós conhecemos as formas aqui que a gente captura pelos 5 sentidos e que estão no nosso entorno nesse planeta. A gente não tem ideia de como é o universo inteiro. Então, a maneira como a vida se manifesta no universo, ela é para nós infinita. Temos como contar essas maneiras de existir. Né? Só que cada manifestação, ela também não é única, porque o conceito como Deus cria a vida é pela afinidade, pela atração, pela multiplicação constante, pela reprodução. A ideia de reprodução, ela está em tudo. Nas matérias mais elementares, né? Nos elementos mais simples da química, da natureza. Então, o amor, para que a gente possa compreender o amor, a gente tem que sair do ego, de nós mesmos. Assim, não sou eu que penso. Eu penso porque o universo existe. E antes, alguém pensou em mim. Entende a diferença? Quer dizer, nós fomos criados. Quando a gente fala assim, eu penso, parece que eu sou capaz de eu criar a mim mesmo, eu pensar em mim mesmo. Não existe essa autonomia, essa autossuficiência. Nós estamos no universo, compartilhando esse universo com vários outros seres. E compartilhando a criação divina, que é a força criadora. E outros seres muito mais evoluídos do que nós, que nos auxiliaram a criar a vida que nós vivemos. Né? Há uma teoria, por exemplo, na ciência, que chama da vida na Terra como terra rara. Né? O que é isso? É que é praticamente impossível se imaginar as condições ideais que nós temos no planeta Terra para que a vida se manifeste. Sim, cientificamente é impossível. Né? A quantidade de energia, a quantidade de calor, a quantidade de oxigênio, de hidrogênio, né? A velocidade de rotação do planeta em torno dela mesma, a existência da Lua que equilibra as águas, né?
O próprio fato de existir água na Terra, porque não tem água em Marte, não tem em outro lugar, a gente tem água na Terra. E como que essa água não vai embora, não evapora, não sai para a atmosfera, né? O nível da gravidade, tudo assim, é impressionante como é muito, muito raro e não se encontra condições idênticas às da Terra. Até agora a gente não encontrou, a gente até tem especulações sobre planetas em condições parecidas, mas é muito raro. Então, essa condição rara é que chama a atenção de que nós fomos criados. Isso não é um acaso, isso não é uma coincidência, né? E se essa condição de vida foi estabelecida para nós, para que a gente pudesse se manifestar dessa forma física que nós temos, humana, para que a gente pudesse usufruir das possibilidades que esse planeta nos oferece, né? Mesmo sabendo que a gente poderia exaurir esses recursos, e a gente está perto disso, com 8 bilhões de habitantes, a gente está poluindo demais as águas, os oceanos, né? Nós praticamente destruímos todas as florestas do mundo. Se vocês forem olhar nas imagens espaciais trazidos pelos satélites, a gente vê floresta basicamente na Amazônia. Quase todo o restante do planeta não tem mais floresta. Tem um pouquinho nos Estados Unidos, né, no hemisfério norte, e florestas muito pequenas, espalhadas ainda, alguma coisinha na Alemanha, Floresta Negra, por exemplo. Você ainda tem um pouco de tundra. A África quase que acabou com todas as florestas dela. Enfim, o fato é que a gente já destruiu muito desse planeta, mas tudo isso estava na programação espiritual. Eles sabiam da nossa hostilidade, eles sabiam do nosso desamor, digamos assim, né? E por isso foi criado a Terra como uma escola de amor. Aí vocês vão dizer, mas então não é em todo o planeta que se estuda o amor? Sim, claro, em todos os planetas se estuda amor, em diferentes graus. Mas são raros os seres que não conseguem aprender as lições do amor como nós não conseguimos. Nós somos, de fato, os espíritos rebeldes. A gente não se contenta com uma ideia de um amor de equilíbrio. E a gente tem um egoísmo muito exacerbado. A gente tem um sentimento de propriedade, de ser dono, muito forte. A gente precisa ter as coisas. A gente precisa sentir que a gente pode comandar as coisas. Então, a ideia de poder, de propriedade, a ideia de estabelecer um domínio e um revide, né, uma vingança sobre as coisas, é tudo muito forte. Isso produz em nós uma força que ela é muito violenta e que ela desequilibra demais. Então, a nossa trajetória na Terra, a partir do momento em que a gente domina o fogo, muda completamente a história do planeta. Até então, nós éramos um animal frágil, como outro qualquer. Porque nós não somos o maior animal da Terra, nem o mais forte, né? Se a gente voltar à época das cavernas, pensar na ideia de equilíbrio da natureza, lá haviam os felinos, que eram muito mais fortes, né? Haviam os crocodilos, haviam aves grandes, haviam vários tipos de animais ferozes que dominavam os homens. Os humanos, né? Naquela época, possivelmente os Homo erectus, depois Homo habilis, e assim por diante, até chegar no Homo sapiens sapiens, né? Mas o fogo, ele fez toda a diferença, porque com o fogo, nós, humanos, passamos a ter uma força de domínio e opressão, que os outros animais não sabiam. Então, veja, a natureza toda da Terra trabalha com amor para nos receber. Quando Jesus fala, dê a outra face, essa é uma lei divina já aplicada na natureza. A natureza, diariamente, a todo instante, dá a outra face para nós. Os mares não revidam o lixo e a poluição que a gente lança, né, lá, destruindo a vida que existe. A Terra não produz terremotos, furacões o tempo inteiro. Não há uma alteração na rotação da Terra. Quer dizer, a Terra é um planeta
que não é passivo, ele é diferente, né? Ele não é subjugado à nossa maldade, mas ao contrário, ele aceita com resignação a missão que lhe foi confiada. Vocês vão dizer assim, mas a Terra é um planeta, um ser vivo? De alguma forma, sim. Embora a Terra não tenha, até que a gente saiba, né, um espírito, então, a Terra não é um ser como um espírito da maneira como a gente conhece o nosso espírito, mas ela é um ser vivo, de uma maneira que a gente não compreende. Todos os corpos celestes são seres vivos e seres evoluídos, porque se a Terra não se rebela e se ela aceita com resignação, é porque ela tem a capacidade de compreensão do nosso estágio moral de evolução e aceita e compreende isso como missão, vivendo o ciclo de passagem desse período da Terra como expiações e provas, né? E ela, desde a sua formação, da sua origem, tem aproximadamente 4 bilhões e meio de anos, segundo a ciência, ela já passou da fase do planeta primitivo, né? E hoje, vivendo essa fase de expiações e provas, caminhando para a fase de regeneração. Então, o plano astral da Terra também evolui. E na nova fase, essa Terra não irá mais precisar se submeter às maldades ou à ignorância humana do desamor que a gente provoca. Mas a Terra é uma escola de amor. Então, desde o planeta, com toda a manifestação da natureza, dos minerais, dos vegetais, dos animais, eles são doadores deste amor. E eles também evoluem, né? Então, se a gente para pensar, por exemplo, hoje a humanidade basicamente se alimenta de carne, né, de proteína animal. O que seriam de nós se os reinos animais não aceitassem com resignação o sacrifício da morte e de uma vida dolorosa, sofrida, simplesmente para satisfazer os nossos desejos de alimentação? Pela facilidade que há de você chegar no mercado e comprar carne, chegar na sua frigideira, fritar ali, fazer grelhado, assado, o que for, e consumir rapidamente, né? Porque isso é um gesto do reino animal resignado para nós. E o quanto a própria natureza trabalha a nosso favor, né? Desde, por exemplo, a polinização feita pelas abelhas. O que seria da humanidade se não houvesse mais abelhas? E o que seria de nós se não houvesse as algas produzindo oxigênio, ou a própria floresta amazônica, e assim por diante. Então, toda a estrutura de equilíbrio orgânico que existe na natureza é um gesto de amor. Aquilo que Jesus prega no Evangelho já está acontecendo, e a gente não se deu conta que nós somos o único reino da Terra que não pratica o amor. O reino hominal é o único reino do desamor. Então a gente precisa refletir e mudar o nosso comportamento diante dessas escolhas que nós fazemos. Então diz assim, como é que eu posso aprender a amar? Basta olhar a natureza. Basta olhar qualquer tipo de vida que exista no planeta Terra. Não precisa de telescópio, não precisa de nenhum estudo sofisticado da ciência, não precisa de nada muito elaborado. Olha no quintal da sua casa, olha no parque, na praça, no mar. Nós estamos no Rio de Janeiro, a natureza aqui é rica. Então é fácil olhar pela geografia do Rio de Janeiro, o quanto nós somos beneficiados por essa natureza, o quanto essa natureza nos presenteia constantemente com os gestos de amor e de harmonia e equilíbrio. Então, quando a gente pensa no Evangelho de Jesus, eu quero dizer, Jesus não trouxe para nós uma missão impossível. Né? Jesus não trouxe para nós nenhuma novidade, algo que já nós não soubéssemos. Na verdade, nós somos repetentes dessa lição. A gente já aprendeu essas lições em outros orbes, onde a gente existia, trouxe para cá, isso está no nosso inconsciente, né? Mas a gente resiste a praticar esse amor. Então, o que a gente ainda faz é se deixar levar pelos nossos impulsos.
E qualquer um de nós sabe que o amor é uma ação, uma atitude sensata. Né? Qualquer pessoa com o mínimo de razoabilidade, racional, chega à conclusão de que o gesto de amor é a forma sensata de se viver em sociedade, de se conviver em família, de se conviver em qualquer ambiente social. Mesmo na relação com os animais, não é possível uma boa convivência se ela não estiver cercada desse amor. O amor é fundamental. O amor é o gesto de quem compreende a si mesmo e reproduz aquilo que espera para si nos gestos, nas atitudes que mantém com as outras pessoas. Então essa apoderação, Jesus até nos trouxe isso no Pai Nosso. Também já falamos aqui. Né? Pela oração do Pai Nosso a gente consegue compreender o quanto aquela ideia de que Deus deve perdoar as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Está lá no Evangelho, está lá no Pai Nosso. Né? Essa ideia de uma lei, que ela é uma lei de causa e efeito, mas é uma lei pedagógica que procura fazer com que a gente de fato compreenda essa sintonia do amor. Então, é importante que a gente tenha em mente que nós somos seres ignorantes em processo de evolução, trazidos a um planeta já evoluído, onde os seres que habitam o planeta Terra praticam o amor. Praticam de uma forma espontânea e que ela não tem falha nessa determinação. Quer dizer, é uma lei imponderável. Né? Qualquer ser do reino mineral, vegetal e animal, ele pratica e ele não consegue não praticar. É próprio da natureza a prática, a existência do amor. Exceto para os hominídeos, os hominais, que somos nós. Né? Então nós temos esse livre-arbítrio, que na verdade é uma tolerância, porque o livre-arbítrio ele precisa ter uma representação de adesão voluntária pelo socorro, pela evolução, pelo atendimento, pela superação. E nós trazemos as nossas amálgamas, os nossos erros pretéritos que a gente precisa se superar, que a gente precisa se livrar deles. Né? São pedras que a gente carrega nas costas, prendendo a gente à atmosfera mais densa da nossa existência. E a gente é feito para ser feliz, para ser leve, para conviver em harmonia. Então, quando a gente olha ao nosso redor e a gente vê uma sociedade que ela é organizada nessa dominação, nesse regime de opressão, onde você tem, de um lado, as pessoas que têm mais habilidades, digamos assim, recursos ou estruturas que permitam que elas se destaquem, que elas tenham mais favorecimento econômico, social, cultural e assim por diante. Né? Então, essas estruturas acabam oprimindo aqueles que não conseguem disputar esse jogo da mesma maneira. Então, eu estou usando aqui de propósito palavras que são utilizadas por cientistas, né, por pensadores da sociologia, da filosofia, das ciências humanas e econômicas, né, porque essa ideia de dominação, ela não é uma discussão política, ela não é uma discussão ideológica, ela é uma discussão espiritual. Mas porque ela está cercada no egoísmo, ela está cercada no desamor. Enquanto a gente não aprende a ser livre, e aí qual é o conceito de liberdade? A liberdade Jesus também explica.
Liberdade está na verdade. A verdade vos libertará. Então, a condição de ser livre pressupõe a situação do conhecimento, do autoconhecimento. O autoconhecimento, o conhecimento de todas as coisas e a integração com a prática dessa verdade em favor do bem comum. Então, essa ideia de dominação é ou na nossa vida, ou a gente está dominando, ou a gente está sendo dominado. Na maioria das vezes, a gente está sendo dominado, e a gente nem percebe, nem tem consciência. Quando alguém determina o nosso modo de agir, os nossos costumes, as regras, a gente já nasce dentro de sistemas. Sistemas que são jurídicos, sistemas que são econômicos, sistemas que são sociais. Quem que pode dizer se nós somos mais importantes ou menos importantes? Quem que pode determinar quanto um ganha e quanto o outro ganha? Quem que determina que um precisa trabalhar e o outro não? Por que determinada cor deve prevalecer sobre outra, né? Ou religião, ou raça, ou qualquer outra forma de expressão. Então, esses são domínios, são condições desses jogos que nós, humanos, é que estabelecemos. Estabelecemos ao longo da história, a gente puxa pelo egoísmo um privilégio para aqueles que são os nossos parentes, então viram herdeiros. Esses herdeiros, eles têm posse da nossa propriedade, então passam a dominar os nossos bens, passam a dominar os nossos empregados, passam a dominar o status que a gente tem. Isso não parece uma multiplicação da ideia de realeza? Então, lá atrás, você tinha um único rei, um único soberano. Tá bom, e tinha lá a tradição da herança, que muitas vezes haviam assassinatos e tal, como a gente conhece da história de Roma, por exemplo, e aí vinha alguém de fora, um general, acabava assumindo o trono, mas aí depois ele queria que os filhos dele também herdassem assim sucessivamente. Mas eram soberanos pontuais. O que acontece nos nossos tempos é que cada um de nós virou uma espécie de reinado. As nossas famílias também herdam as nossas estruturas, para o bem e para o mal. E isso é como se a gente trouxesse essa amálgama do poder que um dia a gente exerceu ainda nas encarnações que a gente tem hoje. A gente continua querendo ser reis e rainhas. Mas reis e rainhas do quê? Se vocês já tiveram a oportunidade de observar a população de rua ou visitar alguns hospitais psiquiátricos, clínicas, é muito comum que as pessoas tomadas por transtornos, por surtos, se apresentem com nomes de personagens famosos. Dizem que o mais famoso é Napoleão. Que você chega lá, todo mundo diz que é a reencarnação de Napoleão. Então, por quê? Essa ideia de poder, de conquista, ela está no nosso inconsciente. Só que aqueles que têm o surto, aqueles que têm o transtorno psíquico, não conseguem segurar essa expressão. E nós conseguimos, nós que estamos conscientes, digamos assim, a gente consegue conter isso de alguma forma, escamotear. Mas no fundo, a gente acaba exercendo isso. Não tem a frase, se você quer conhecer alguém, dê-lhe poder. Então, e a gente sabe isso na prática. As pessoas que exercem cargos de chefia, ou os que... A gente, quando vira chefe de família, homem, mulher, não importa, quer dizer, quando você passa a ter o poder econômico daquela família, e você tem filhos, e você até passa a sustentar os seus pais, o que é que você faz imediatamente? Aquela tolerância, aquela condescendência que você esperava que tivessem com você quando você era filho, quando você era adolescente rebelde, agora se inverte. Muitas vezes a gente acaba virando um tirano dentro de casa. Quantas histórias a gente não vê hoje de filhos que moram com os pais, mesmo adultos, e que são eles que oprimem os pais. Eles é que abusam dos pais, das economias, da bondade, da tolerância, do que for. Então, há uma opressão. Veja como a gente virou um tirano. E a gente faz isso escondido. Pouca gente sabe que a gente está fazendo isso. Só aqueles que estão ali mesmo, próximo de nós, percebem. E fora desse ambiente doméstico, às vezes a gente é uma pessoa aparentemente normal. Mas, no fundo, isso é uma psicose, uma psicopatia, uma sociopatia, depende do grau como isso se manifesta.
Então, se a gente tem cargos de poder e a gente exerce isso no trabalho, também lá no trabalho, na condição de chefe, a gente quer essa subjugação das pessoas. A gente provoca a competição, a gente provoca que as pessoas fiquem exauridas pelo esforço, pelo trabalho. Não é apenas a questão de ter o tempo dedicado, porque nós já somos sacrificados pelo terço da nossa vida que a gente está ali na condição de empregado. Mas não são apenas as 8 horas, é a forma como nós nos dedicamos nessas 8 horas intensamente, esgotando o nosso pensamento, a nossa emoção, a nossa condição física, né? de um trabalho que vai muito além. Primeiro que é um trabalho que não necessariamente faz bem para a sociedade, a gente pode estar desperdiçando energia em coisas até nocivas, né? Como toda a industrialização que a gente tem de alimentos, ou a poluição, ou a produção de coisas supérfluas que não agregam em nada em termos de valor e progresso espiritual. Ou então a gente está ali fazendo coisas eventualmente até importantes, que são serviços públicos, mas que ao mesmo tempo esgotam a nossa energia, a nossa condição emocional. Então tudo isso parece que vai criando uma circunstância de domínio. E onde está o amor nisso? Então, parece que a gente continua reproduzindo aquele gesto do Homo erectus ali, com o fogo na mão, né, percebendo que ele pode agora dominar todos ao seu redor. Que ele tem uma arma invencível. Né? E se essa arma, até a Guerra Fria, ela era de fato uma arma de dominação, hoje ela passou a ser um domínio psicológico, um domínio sistêmico. A gente não precisa mais da força e da pressão e da ameaça da bomba atômica. Os sistemas eletrônicos, a indústria de medicação, o sistema de medicação, né, que é o sistema da medicina, né, onde a gente gera dependência química da medicação e do modelo de tratamento, que deveria nos curar das doenças, mas que acaba gerando uma dependência. Então a gente vai fazendo uma sobrevida desde que a gente consuma essa estrutura sistêmica de medicamentos e do modelo da medicina que a gente atua, né? Isso vale também para a indústria de alimentos e assim por diante. Então, são vários sistemas. Existe um pensador também que ficou muito famoso, no século passado, chamado Luhmann, um alemão, que ele trouxe essa ideia dos sistemas. Depois dele vieram ideias de sistemas complexos. Se vocês forem procurar na internet ou em livros, vocês vão encontrar. O fato é que nós estamos inseridos em sistemas. Mas a gente não é passivo totalmente, a gente não é ingênuo. Esse é o ponto que eu queria chegar, né? Não adianta se pensar assim, então toda a sociedade é que é má, né? Então os governantes é que são maus, então a indústria de medicamentos é que é má. Não. Né? Essas indústrias, esses sistemas, são feitos de pessoas como nós. Pessoas que não são diferentes do que nós. Pessoas que tiveram talvez mais oportunidades culturais, econômicas, sociais, de ocupar essas posições. Mas elas só continuam ali fazendo o seu papel e mantendo esses sistemas porque nós aderimos a esses sistemas. O filme Matrix mostra um pouco disso, meio fantasioso, mas mostra um pouco disso. O quanto nós estamos iludidos. E as religiões também, todas elas, as religiões, falam sobre uma forma de ilusão que a gente vive, né? Os Vedas chamavam de Maya, né? Mas tem vários nomes para essa ilusão. Então, a gente de fato vive um mundo que ele é acortinado. E esse mundo é o mundo do desamor. Veja, nós estamos assim. O mundo que a gente aceita a ilusão, então a gente é opressor e oprimido, com toda a natureza ao nosso redor sendo generosa, sendo amorosa, gratuitamente, espontaneamente conosco, todo o planeta Terra, nós, hominídeos, estamos fechados numa bolha. Né? Uma bolha que a gente pensa que somos nós mesmos, mas que na verdade é uma coletividade, é um pensamento coletivo. Nós somos como um organismo vivo dessa energia. Não há uma ideia exclusiva de humanidade individual. O nosso conhecimento, produzido até o século XX,
no início do século XXI, traz uma ideia muito forte do individualismo, né? Só que esse indivíduo não existe por ele mesmo. Se fossem exterminadas todas as outras pessoas na Terra, esse ser humano dificilmente sozinho que restasse iria sobreviver. Bom, primeiro que ele não ia conseguir se reproduzir. Então, uma ideia de sobrevivência pressupõe o outro, ela é sistêmica. Olhem como a criação divina é sistêmica, eu já falei aqui, desde os minerais mais básicos, os conceitos mais básicos químicos, os átomos, os elementos, etc., é todo sistêmico. Então a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: qual é o nosso papel nesses sistemas que existem? Qual é o nosso papel? O que Jesus nos trouxe com a ideia do amar ao próximo? É dizendo que nós temos que nos integrar a esse sistema sem pretender destruir o sistema. A gente hoje age como se fosse aquela célula cancerígena. Sabe como é que funciona a célula cancerígena? Ela é a célula que começa a destruir as outras células. Ela é a célula que ela se vira contra o organismo e ela tenta destruir o organismo. Então, quando a gente atua na sociedade com desamor, nós somos como células cancerígenas na sociedade. Por isso que quando a gente fala em transição planetária, é importante que haja a separação do joio do trigo. O processo que a gente está passando agora é como se fosse uma quimioterapia. É uma enxurrada de provas, de expiações intensas, como aquele caldo quimioterápico que a gente recebe, que vai matando tudo que está pela frente, causando esses sofrimentos, transtornos, esses desequilíbrios, com essas personalidades humanas muito intensas, muito cruéis, muito violentas, muito egoístas, mas que servem para nós como alertas de mudança. Porque nós somos espíritos adormecidos. Nós estamos ali desatentos. A gente não está combatendo. Veja, um organismo, para ele combater o câncer, ele tem que ter a vontade do combate do câncer. Isso está mais que demonstrado também na medicina. Daí a importância da fé e da vontade de viver. A psicologia tem contribuído muito nos tratamentos de câncer quando a pessoa encontra um sentido para a vida dela. Quando ela, de fato, quer reagir à doença e quer se sentir curada. Porque se é ela própria que está desejando a morte, se ela é própria que está desistindo da existência, não há tratamento que vai resolver. Você vai fazer uma cirurgia, excluir aquela parte cancerígena, o câncer vai se manifestar em outro lugar. Porque antes está no perispírito dela. Vai se manifestar. Não tem como. Então, a vontade é que precisa ser trazida com fortaleza. E a humanidade hoje está, em grande parte, adormecida. A gente acorda, se depara ali com a nossa vidinha, com os nossos bens materiais, toma o nosso café, fala bom dia para quem está ali do lado. Se não tem ninguém, espera até chegar no trabalho. Mas é um bom dia sonso, né? Não tem amor nisso, de fato. Né? Então, se a gente consegue praticar esse amor, se a gente levanta com determinação, quem tem filhos para cuidar dos filhos, quem tem trabalho, tem paz, quer dizer, com a determinação de cuidar do outro, é o outro que importa. Não é cuidar de si mesmo. A sociedade que a gente vive, ela é muito voltada para cuidar de si mesmo. Olha, não esqueça de ir para a academia. Olha, não esqueça de tomar os seus suplementos. Olha, faça a sua dieta. Com a nutricionista, de acordo com o que ela te passou. Assista os vídeos de autoajuda, os livros de autoajuda. Veja as recomendações. É tudo voltado para o eu. Como que eu posso ser melhor? Como que eu posso me dar bem? Como que eu posso me sentir gozando essa felicidade instantaneamente? Então não há nada na receita desse bolo sistêmico que nos diga para olhar para o outro. Antigamente, não que a sociedade fosse melhor, mas havia uma preocupação calçada em algumas instituições que a gente perdeu. Né? A ideia de família, que se tentava se preservar antes, e uma ideia moral ligada a algumas religiões mais tradicionais, procurava pelo menos falar do bem ao próximo. O Brasil é um país em que isso era importante. A Europa foi em algum momento também. Mas hoje parece que a existência começa a sobressaltar, a fazer prevalecer apenas
o bem-estar do indivíduo. Né? Isso é tão verdadeiro que no mundo inteiro reduziu, por exemplo, a maternidade. Maternidade e paternidade. Né? Os jovens de hoje não querem mais ter filhos. Vão ter filhos, para quê? É caro, dá um enorme de um trabalho, você não tem segurança nenhuma do que vai acontecer amanhã. Então, para que ter filhos? Eu vou continuar solteiro, pegar o meu dinheiro, viajar o mundo inteiro, comprar minha casa, meu carro, ter o meu conforto, comer em restaurantes, e assim por diante. Então, é uma ideia de prazer egoísta, individualista. O conceito de humanidade, ele precisa de uma ideia de reprodução. Porque senão, a gente não tem como reencarnar. Já para pensar, a gente é aqui espírita, acredita em reencarnação. Ora, se você não quer ter filho, você espera reencarnar quando? Você não está contribuindo com o processo da evolução, com a progressão espiritual. Eu estou dizendo aqui que é infinito o modelo de reprodução. Tá? Não estou estimulando ninguém a ter muitos filhos, nada disso. Só estou questionando a ideia da não reprodução. E eu sei que muitos jovens hoje pensam assim. Saiu até uma estatística dizendo que em breve a Índia vai superar a China. A China tinha 50% da população a mais do que a Índia, até alguns anos atrás. E agora a China parou de reproduzir. Eles não têm mais filhos. A Europa já parou há muito tempo. Vocês têm uma ideia, a previdência na Europa é negativa há muitos e muitos anos. França, Itália, Portugal, Alemanha, eles não têm filhos, é muito raro. Então, a gente está caminhando para esse egoísmo. A gente não pensa mais no outro, a gente não pensa no sistema, no coletivo. Ninguém precisa fazer o que se fazia antes. A minha família, eu tinha uma tia que ela chegou a ter 20 filhos. Ela engravidou 20 vezes. Desses 20, 14 vingaram. Então eu conheci 14 primos só dessa minha tia. Não dá, isso é insustentável. Não é disso que nós estamos falando. Tem que ter um pouco de racionalidade, razoabilidade nisso também. Mas uma ideia que exclui completamente uma hipótese de fecundação, de reprodução, ela é o extremo oposto. Ela é o egoísmo. Então veja, o que é que nós estamos fazendo no conceito de amar ao próximo? Que, de novo, parece que quando a gente lê o Evangelho, parece uma coisa tão romântica, tão distante. Gente, são questões sociais vivas. São escolhas concretas da nossa existência, o amar ao próximo. O amar ao próximo não é apenas um código de virtudes. Então eu tenho que ter sempre bom humor, falar com bondade com as pessoas, fazer um pouquinho da caridade. Ok, sim. O código de virtudes também continua sendo válido. Mas as atitudes sociais são importantes. E a gente ir quebrando os pactos que a gente tem. Questionar profundamente o nosso trabalho. Qual é o benefício do trabalho que eu realizo? Questionar os nossos empregadores, as nossas empresas. Sim, isso é uma revolução, mas não é um anarquismo. E não é uma revolução armada. Isso não é socialismo. Isso é uma ideia racional sobre a sociedade que nós queremos. Nós precisamos ser capazes de mudar as nossas escolhas e arcar com as consequências das nossas escolhas. Nós podemos sim ficar desempregados, nós podemos sim ter que ganhar menos, viver com menos. Mas nós precisamos ter consciência de que o gesto que a gente faz, ele produz uma sociedade saudável. Porque é essa sociedade saudável que nós vamos reencarnar quando a gente voltar para a Terra. Tudo é uma questão de plantio. A gente vai colher o que a gente plantou. Se a gente hoje não está colhendo nada de saudável, se hoje a gente só está colhendo sofrimento, dor, tormentas, dificuldades da nossa vida, é porque nas encarnações anteriores a gente não plantou nada que fosse o bem. Então a pergunta, não adianta se lamentar sobre o que a gente está vivendo hoje. A pergunta é, o que nós estamos plantando para as próximas encarnações? A nosso favor e em favor de toda a humanidade, em favor de toda a existência do planeta Terra. É preciso repensar o uso da água, a produção de lixos, o sacrifício que o alimento representa na hora que você consome.
a dependência química que se tem de medicamentos, o quanto nós somos influenciados pelos programas de redes sociais, pelos sistemas, os algoritmos das redes sociais. O quanto somos nós mesmos os responsáveis pela eleição dos políticos que estão aí. E pela maneira como esses governantes, eles assumem o domínio sobre toda a sociedade. A gente tem que pensar nas atitudes que a gente tem diante das pessoas que trabalham com a gente, diante dos invisíveis da sociedade. Divaldo fala muito isso, com toda razão. Os porteiros, os garis, as empregadas domésticas, os motoristas de ônibus, de aplicativos, de táxi, as pessoas que nos atendem em lojas, os entregadores, e por aí fora. As pessoas que estão no supermercado. Tem um mercado perto de casa, tem uma menina que está grávida. Eu já estou acompanhando a gravidez dela há um tempão. Quase sempre vou nesse caixa, porque ele não é preferencial, então eu acabo escolhendo ele. O mercado não é muito grande e ela quase sempre está lá. Eu, quando chego ali, eu vejo essa menina sempre exausta. Exausta. Eu olho para ela e falo, meu Deus do céu. Porque eu fico pensando assim, caramba, eu vou ao mercado, faço compra, pelo menos para preencher ali a minha semana. Então eu pego metade de um carrinho daqueles ali, que passo ali, sei lá, 30, 40 produtos, né? E como eu sempre vejo pessoas passando a mesma coisa. Tem gente até que compra muito mais. No início do mês, a gente que faz a compra do mês, vai lá com 2 carrinhos de compra. E aquela menina, ela está o tempo inteiro pressionada, porque a gente não quer ficar na fila. E quando a gente está no balcão, a gente espera, não uma menina atendendo grávida, a gente quer um robô. Porque a gente espera que ela seja, assim, super hábil de pegar aquele produto que está ali e ficar fazendo esse movimento assim lateral. Você já parou para pensar, isso aqui é um movimento repetitivo, né? Você tem um balcão que ele não é nada ergonômico. Você tem que ficar virando o seu corpo para poder pegar de um lado o produto que é pesado, passar na maquininha de leitor do código de barra e colocar do lado de novo à direita e embalar. E a gente espera que ela ainda consiga abrir aquele saquinho. Eu normalmente costumo demorar uns 2 minutos para abrir cada saquinho daquele. Eles são sempre colados, já repararam nisso? É difícil a gente abrir, né? E ela não, ela tem uma capacidade de abrir aquilo que eu não sei como é que ela faz. Quer dizer, então ela faz todo um procedimento que ele é autômato. Mas ela é uma pessoa e ela está grávida. E ela fica sentada, apertadinha naquele banquinho. Você repararam a distância que tem aquele banquinho de supermercado entre o caixa e a pessoa que está atrás dela, que normalmente é um outro corredorzinho? Ela não dá nem para afastar um pouquinho e esticar a perna. Eu fico imaginando ela grávida, com aquele barrigão, ela querendo ir para trás, esperando aquela perna formigando, né, pela gravidez, sem circulação, e ela não consegue fazer um exercício, ela não se levanta. E ela está ali 8 horas por dia. E a gente sequer diz bom dia, boa tarde. Repara nas filas, ninguém fala. E quando fala assim, bom dia. Aquela coisa seca, sem olhar no olho, sem perceber que ali tem um ser humano. Eu não sei quantas pessoas repararam que ela está grávida. Quantas pessoas se interessaram sequer de saber se ela está bem. E ela sempre com a expressão exausta. Não sei se ela tem outros filhos, se ela tem pais que ela tem que sustentar. A pergunta é, o que esse outro importa para a gente? Ele é invisível. A gente não sabe, nunca foi apresentada essa pessoa. A gente não tem ideia se naquele dia ela acordou de mau humor, se ela está com uma dor de cabeça, se ela está com inchaço, com enjoo. A gente quer que ela nos atenda o mais rápido possível. Isso vale para aquela caixa de supermercado, como para qualquer outra pessoa que a gente encontra. Qualquer outra pessoa que a gente convive na rua. A gente não sabe como ela acordou. A gente não sabe quais são os problemas que ela está vivendo. Porque a gente espera que o outro seja uma máquina. Que o outro seja um autômato. E isso vale para os relacionamentos, para os nossos cônjuges, para os nossos namorados, para os nossos pais, nossos irmãos, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos chefes, para todo mundo com quem a gente convive. Isso é o plano sistêmico do desamor. Mas sair dessa bolha, sair dessa matriz, é uma decisão nossa, espontânea. Qualquer um está habilitado a fazer isso. Qualquer um é capaz de fazer essa escolha, dizer firmemente para si mesmo, eu não quero mais
esse pacto de destruição minha e do próprio sistema. Eu abdico desse modo de viver que é destrutivo, que é de desamor. Eu, a partir de agora, quero viver o amor a mim mesmo e ao próximo. Eu quero compreender a grandeza divina na natureza, que me cerca de abundância. Nunca me falta água, nunca me falta o calor necessário, a claridade, a luz. Nunca me falta nenhum elemento daqueles que compõem o meu corpo físico. Eu consigo o tempo inteiro renovar as minhas células. Eu consigo respirar. Eu consigo admirar e enxergar a beleza que existe no mundo. Todos os dias o sol nasce e a lua vem de noite. Estão lá as estrelas. Eu tenho referências. Eu tenho árvores. Eu tenho pássaros. Eu tenho os instrumentos todos da natureza me cercando e me garantindo a vida. Por que eu viro as costas para essa dádiva de amor divino? Jesus nos convoca a amar a Deus sobre todas as coisas. E quando ele diz Deus, ele também diz, amai a natureza. Porque a natureza é a manifestação divina, a manifestação do amor divino na nossa existência. Se nós não formos capazes de amar a natureza, como nós poderemos ser capazes de amar a nós mesmos? Como nós poderemos enxergar o outro? O outro é invisível para nós. O que é que esse outro quer? O que é que ele espera? O que é que ele deseja? O que é que ele precisa? Normalmente, eu continuo naquela evocação do eu sou, eu penso, eu quero, eu desejo. Mas e o outro? Eu sequer consigo pensar se não houver também um outro. E se não houver essa natureza na qual eu estou inserido. A mensagem do Evangelho de Jesus é para nos tirar dessa bolha. O planeta de regeneração, ele vai existir não no plano de terceira e quarta dimensão que a gente tem hoje. Nós vamos ter que aprender a viver numa dimensão muito mais sutil. Porque na terceira dimensão a gente precisa de mais das coisas da matéria. Para que a gente possa se desapegar disso, a gente tem que abrir mão dessa terceira dimensão, que ela é concreta. Ela é dependente. Eu diria até que ela é monodependente, né? Porque a gente se vê no um a um, dependendo de todas as coisas. A esfera que nos aguarda, a dimensão que nos aguarda, dimensional, é a da liberdade disso. Então, muito provavelmente, a gente vai ter que aprender a viver muito mais pela quarta e pela quinta dimensão. A quinta a gente nem sabe descrever, porque o nosso raciocínio, o nosso pensamento não é capaz de conceber uma quinta dimensão. A quarta dimensão, eu não sei se vocês sabem o conceito de dimensão, é o conceito básico da escola. As três primeiras dimensões são altura, largura e profundidade. Como você vê num cubo. A quarta dimensão, pela definição do Einstein, é o espaço-tempo. Então seria como uma esfera que cobre esse cubo. A gente está preso a isso. Quando a gente dorme, a gente se desliga do corpo, deixa o cubo descansando e vive essa dimensão espaço-tempo, que é a esfera sutil. Mas e a quinta dimensão? A quinta dimensão ela é puramente espiritual. A gente não consegue, os nossos sentidos, eles não conseguem compreender isso. Mas a física hoje fala em 11 dimensões. Algumas teorias falam muito mais até do que isso, pela teoria das cordas. Então, já se sabe que há a possibilidade de existir outras dimensões. Mas elas são sutis, elas são profundas, elas são intensas. Como é que a gente vai fazer para superar essa passagem? A gente precisa abrir mão daqui. Tem espíritos, amigos, fraternos, nos convidando a seguir pelo caminho da luz. Não é essa crônica que a gente ouve quando a gente morre, fala assim, não, vai ter um túnel. Quem teve experiência de quase morte conta isso, né? Vai ter um túnel e tem uma luz no fundo e você tem que seguir por esse túnel. Essa é uma metáfora.
Nem sempre o desencarne acontece dessa maneira. Mas é uma boa metáfora, porque isso demonstra que nós temos que ser capazes de aceitar que a vida nova que se apresenta não será idêntica à vida que nós temos hoje. E o exercício de preparo a isso é a própria desencarnação. Porque quando a gente desencarna, a gente não leva nada do que a gente fez na Terra. A gente não leva nem a roupa do corpo. A gente é enterrado com a roupa do corpo. Mas quando a gente se desdobra do corpo físico, a gente não leva aquela roupa do corpo. Isso está no nosso imaginário, no nosso pensamento. Então tudo que a gente leva é o que está no pensamento e no nosso sentimento. Fica imantado no nosso perispírito. A gente não leva nem o nosso sobrenome. Ninguém vai perguntar para nós o currículo. O que a gente fez, qual foi o cargo que a gente ocupou, os títulos que a gente recebeu, quanto a gente tinha no banco, quantos imóveis. Isso vale nada. Se a gente foi casado, se a gente foi solteiro. O que vale é a vibração que a gente produz no nosso perispírito. Está mais iluminado ou está mais assombreado? Você tem mais luz ou sombra? Você fez mais o bem ou mais a maldade? É isso que vale no mundo espiritual. Essa é a sinalização da quinta dimensão. Então, se a gente quer, de fato, passar para o mundo de regeneração, o passaporte disso é o amor, é o desapego, é o desprendimento. Não há como sobreviver a uma nova dimensão com essa roupagem que a gente tem. A gente vai levar o conhecimento, o autoconhecimento, o conhecimento, a prática do bem, que a gente for capaz de exercitar nessa encarnação. Isso é um exercício de desprendimento. Então, que a gente seja capaz de olhar além de nós mesmos. Olhar e agradecer a bondade, a generosidade dessa natureza, desse planeta, desses reinos incríveis que nos acolhem com tanta disponibilidade, com tanta generosidade, com tanto desprendimento, com tanto amor. E que a gente, com eles, aprenda a amar um pouquinho, ser capaz de retribuir esse gesto de bondade deles, preservando essa natureza, cuidando dela e tentando enxergar os invisíveis da nossa terra. Tentando perceber cada um com quem nós dividimos a existência como um ser único, importante, que tanto quanto nós também passa por desafios, por sofrimentos, por dores, por tristezas, e que espera essa reconexão com o mundo espiritual. Talvez aquele que esteja ali à nossa frente, invisível, ele possa ser muito mais evoluído do que nós, porque ele já aceitou com resignação essa invisibilidade, para que ele possa crescer e evoluir. E a gente aqui, que tem mais recursos, que tem mais possibilidades, às vezes até mais estudo, mais inteligência cognitiva, racional, se coloca numa posição superior, se afasta apenas como um cobrador de favores, de serviços, de deveres que a gente sequer consegue reproduzir na mesma condição. Que Deus Pai nos inspire, nos auxilie, nos ajude, que a gente possa encontrar o nosso caminho desse amor, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A graça de Deus. Graças a Deus.